Bom dia a todos os Pingas Visionários, bem-vindos mais uma vez ao canal de Pingas Visão, ao 37ª emissão e ao episódio número 8 da saga da história do documentário de Hermenegildo. Hoje, Hermenegildo diz sim às eleições legislativas, e para nos documentar essa vida tão cheia e tão rica de Hermenegildo, temos alguém cuja vida não é nem de longe nem de perto tão conhecida como a de Hermenegildo, mas nem por isso deixa de ser tão cheia e tão preenchida realmente de histórias e coisas interessantes, que é a vida aqui do Sr. Pingas. Bom dia, Sr. José Pingas. Bom dia. Oh, então o que é que lhe aconteceu, Sr. José Pingas? Olha, foi o meu puto que me furou andou-se de me furar os meus preservativos todos. Então e foi por isso que você ficou assim com o olho, por ele ter furado os preservativos? Não foi porque ele furou que fiquei assim, não é? Foi porque com os preservativos furados a empregada engravidou. E pior, Maria descobriu. Aliás, até agora? E agora? Até agora? E agora vamos contar a história, vamos continuar com a história, não é? Não é para isso que o senhor me paga. Ok, com certeza. Vamos lá embora. Ora pois, então, relativamente à história, eu no último episódio falei-vos do sítio onde o Primeiro-Ministro queria, portanto, fazer o coisa, não é? Para tirar o petróleo, o poço. É mesmo em cima do chafariz, mas o Primeiro-Ministro não queria. Ali não. Ele queria fazer o furo, mas em cima do chafariz não, que era uma obra com a qual ele embandeirava em arco, não é? Bem, mas isto hoje eu vou só contar aqui uma passagem que eu acho que é importante para vocês começarem a perceber, não é? Que este documentário não é uma coisa vã, não é uma coisa para ser, não é assim, é tudo coisa. Eu estava em casa e estava lá com o Hermenegildo e com o Vasques, em casa do Vasques, estávamos já todos em casa do Vasques e a doutora Teresa também, não é? E ouvíamos então na televisão parte da notícia, não é? Começámos a ouvir a partir daqui, mas há um fator que não podemos deixar de lado. Hermenegildo Barraca assume-se cada vez mais como uma figura central da oposição, independentemente de ter um partido onde se apoiar ou decidir avançar sem qualquer apoio. Mas sem qualquer sombra de dúvida é bom que o Primeiro-Ministro comece a prestar atenção a este homem, que depressa se está a transformar numa força da natureza que pode modificar todo o panorama político do país. Eu olhei para o Hermenegildo e o Hermenegildo olhava de boca aberta para o ecrã da televisão. O telejornal há dias que não deixava de falar dele, e o comentador continuava a debitar opinião atrás de opinião sobre um futuro que Hermenegildo não compreendia, nem estava muito interessado em perseguir. Mas ó Vasques e Teresa, mas do que estão eles a falar ali? Disse sem esconder a agitação. Político? Eu não sou político nem líder da oposição. Tem calma, Hermenegildo. Vais ver que não se passa nada, que em breve ninguém se vai lembrar do que aconteceu na manifestação, disse Teresa, sem grande convicção. Sabes que a comunicação social gosta de esticar as notícias até à exaustão. Não me parece, disse o Vasques. Isto sob o olhar de reprovação da irmã, como é lógico, não é? Que a gente estava a tentar acalmá-lo e logo ele, não me parece. E o Vasques continuou. O Hermenegildo deixou uma impressão no povo, uma ideia de que tudo pode mudar para melhor se o país for entregue a uma pessoa simples, homem, sem segundas intenções como a maioria dos políticos desses cães. Homem. E diz o Hermenegildo, mas eu não quero que me entreguem o país, disse Hermenegildo. Isto já à beira de um ataque de pânico. E começou logo. Os movimentamentos das turbas descontentes não se dão com os encaixamentos da minha pessoa. O meu ser, desespero, o meu ser não se embarca em travessias destinatórias para encargos politiqueiros. Eu quero-vos dizer que eu na altura fiquei boquiaberto, porque eu não percebi um caroço daquilo que ele disse, não é?
Mas perguntei ao Vasques e o Vasques entretanto disse-me que mentalmente já estava a traduzir o que ele disse, e portanto o que ele disse foi que o descontentamento popular não se encaixa na minha personalidade, eu não entro em movimentações políticas. Portanto, esta terá sido a tradução mental do Vasques, não é? Assim, de uma forma que fizesse sentido, não é? Vasques e Teresa perceberam, nos últimos dias de contacto com o Hermenegildo, que a sua linguagem se complicava quando ele se enervava ou lidava com pessoas com quem não tinha confiança, não é? As conversas entre os três seguiam sempre de forma normal, sem que Hermenegildo entrasse no que Vasques e Teresa consideravam um dialeto muito próprio. Isto, quer dizer, motivado pela timidez e incerteza que afetavam o amigo, não é? Entretanto, com o terreiro ainda a padecer dos choques elétricos e pancadas na cabeça sofridos durante a manifestação, ainda havia um certo afloramento linguístico que Hermenegildo não conseguia evitar. A verdade é que Hermenegildo andava nervoso com a forma como se transformara de um dia para o outro numa celebridade. Já só lhe faltava ir para a quinta da celebridade. Vou brincar. Vasques e Teresa tentavam afastá-lo dos jornalistas que todos os dias assentavam reais à porta do Vasques. Teresa até conseguira que na fábrica lá dos cosméticos que dessem mês de férias a Hermenegildo, não é? Alegando condições atenuantes, que o amigo estava a sofrer muito pelo motivo de sofrer uma enorme pressão, portanto, uma pressão que ele atravessava, portanto, há que lhe dar férias se querem manter um funcionário são, não é? O Vasques convenceu o amigo a mudar-se para a sua casa, que dividia com a irmã, e Hermenegildo andava feliz por poder estar ao lado da Teresa, não é? A quem ainda gostava de dizer o nome sem a língua lhe escorregar para o doutora. Isso a mim que ele não me convidou, que continuo a ter que ir dormir com a minha casa. Ficou ainda mais radiante ao saber que Teresa era realmente irmã de Vasques. Ai, como ele ficou contente. Não que acalentasse qualquer esperança, que ela sentisse algo por ele, não é? Mas andava mais leve, com menos uma preocupação na cabeça. Um dia o Vasco chamou-o para o pequeno escritório que ele tinha lá em casa e disse-lhe sem rodeios: Hermenegildo, sabes? Eu acho que a minha irmã gosta de ti. Ui, Hermenegildo, você consegue imaginar um Hermenegildo a bater nos pés e a subir assim, parecia levado pelas... Assim estava eu. Hermenegildo sentiu uma alegria tão grande que quase se agarrou ao amigo, assim, num abraço mesmo sentido. Mas o sentimento foi breve, não é? Pois, seguido por uma onda de terror que o obrigou logo a sentar-se rompante como se as forças lhe faltassem. Pois, naquela cabeça pessimista, a única coisa que lhe conseguiu sair foi dizer: Vasques, pelo que tens de mais sagrado, não brinques comigo dessa maneira. E desde o Vasques: mas é verdade, Hermenegildo, a minha irmã anda diferente, com um brilhozinho nos olhos, 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 que não estava lá antes de te conhecer. Anda pensativa, mas de uma forma alegre. Eu até cantei tudo, vê lá tu. A minha irmã Teresa parece ter descoberto uma certa alegria que eu já não via há muito tempo. E confidenciou-me o Hermenegildo. Naquele momento só deu que não é possível. Não é possível. O Vasques tem que começar a pregar uma partida. Mas é verdade, a doutora Teresa gosta de cantar. Será que é verdade que ela gosta de mim? E esta parte acabou por lhe sair sem se aperceber que estava cada vez a pensar mais alto, não é? Porque ele tinha essas coisas, ele começava e responde-lhe o Vasques, sem que ele tivesse a contar com uma resposta, responde-lhe o Vasques: acho que sim, Hermenegildo. Que sabia que os pensamentos do Hermenegildo às vezes lhe escapavam assim em voz alta, tipo espirro, não é? O que achas? E diz-lhe o Hermenegildo: o que é que eu acho? Acho bem. Acho bem. Respondeu-lhe o Hermenegildo assim, ainda meio atordoado e tudo. Mas não achava nada bem. Se o céu existia, Hermenegildo saltava de nuvem em nuvem. Ou isso eu tinha fumado uma cena qualquer, ou caroço, pá. O gajo já tinha-se metido no charro, então não sei. Estava sem preocupações, leve como uma pluma.
O peito cheio de uma alegria que não podia descrever, quase a arrebentar de felicidade. Ai, Hermenegildo da Gorda, daquela pequena aldeia lá de Raspa-te no meio da montanha, tinha alguém que gostava dele, pá. E não alguém qualquer, mas sim a doutora Teresa dos Reis, dos equipamentos. A mulher mais bonita que existia em todo o mundo. Estás a ver? Era a mulher mais bonita que existia em todo o mundo que gostava dele, caralho. A pessoa de abrir a janela assim derrompante e gritar aos 7 ventos, estás a ver? Aos jornalistas que se amontavam todos para ouvir uma palavra dele já há sei lá quantos dias à porta do Vasques, né? Ele queria dar-lhes a única notícia que realmente tinha importância, cara. Ele queria dizer a toda a gente que a Teresa gostava dele, não é? E foi então que se apercebeu que ela já não era doutora, era maravilhosamente Teresa. E não simplesmente Teresa. Porque a palavra simples não servia para descrever a grandiosidade daquela mulher que lhe enchia as medidas. Realmente ela tinha umas medidas, moço. Isso a minha Maria ouve, ai Jesus. O que eu dizia, portanto, era tudo muito simples, tudo o que ele pudesse pensar ou dizer sobre aquela mulher não servia para descrever a grandiosidade, não é? Que lhe enchia as medidas todos os dias, a todos os momentos. O Vasco veia bandeiras despregadas com lágrimas nos olhos, pá. Aquele gajo era sempre assim, já anda no carro, tentou embrulhá-lo, depois agora, e só dizia: tu achas bem? E na verdade, eu que só ouvi assim por entre a porta, eu também me pergunto a mim próprio, então se aquela besta, depois de ouvir dizer ao irmão que a irmã gostava dele, então o que é que tu achas? Até ele disse, pá, não sei, não, acho bem, então mas com certeza, mas eu também acharia, eu tinha-me evitado esta merda, de certeza. Por falar nisso, se eu não me levo a mal, vocês não me levais a mal, mas eu tenho que desinfetar aqui um bocadinho a ferida, não trouxe álcool. E como não trouxe álcool, vou desinfetar aqui com um bocadinho de whisky e pode ser que... Categoria. Do outro mundo. Ai que eu devo ter aqui alguma lesão interna, que eu acho que ela me acertou aqui com a biqueira ou com a techola, já nem sei. Portanto, Hermenegildo, ouvindo o Vasques rir-se, não é? É assim ainda meio atordoado pela revelação que lhe mudara completamente a vida, não é? Portanto, ia percebendo-se das gargalhadas do Vasques e que alguém batia ao leve na porta do escritório. Levantou-se e depois de certificar que a força lhe voltar às pernas, foi ele próprio abrir, enquanto o amigo limpava as lágrimas dos olhos, não é? E deparou com Teresa, resplandecente como uma lâmpada fluorescente, não é? Linda, pá, linda, pá, uma coisa, pá, ai, mas com aquele brilhozinho dos olhos, que ele reparou, como o Vasques dissera, e que provocou em Hermenegildo, quer dizer, um leve arrepio no corpo, e um formigueiro que lhe desceu pela base da nuca, passando aqui pela zona da brilha até à ponta dos pés, estás a ver? E diz ela: olá, Hermenegildo. Hermenegildo queria responder, mas ficou ali especado. Olhar para ela. Teresa, imóvel à entrada da sala, esperava que ele saísse do caminho para poder entrar, não é? E diz ela: importam-se que vos interrompa? Perguntou, mas estás a ver, imaginem aquela situação, tipo ela a perguntar, mas com o pescoço esticado assim em direção ao irmão, estás a ver, assim, sim, por cima do ombro do Hermenegildo, que tinha ficado paralisado, não é? E que estava completamente a bloquear a entrada, não é? E diz-lhe o irmão, entra, Teresa, estávamos só a conversar. O que é que se passa? Bem, e ela diz-lhe: olha, sabes, eu acho que está na altura de enfrentar os jornalistas. Há dias que não arredam um pé e a rua parece um circo. E de facto parecia. A multidão de jornalistas que acampara à porta do Vasques tornara a rua intransitável. Tinham em poucos dias construído uma pequena cidade que aumentara a população do bairro em várias centenas de pessoas. Tendas de todos os tamanhos e feitios, carrinhas das estações da televisão e de comes e bebes e o coroço, amontoavam-se
por quilómetros. Ó. A polícia estabeleceram um bloqueio de estrada por motivos de segurança e os vizinhos viam-se e desejavam-se para sair e entrar nas suas casas. Alguém decidir até vender cassetes e discos e essas merdas todas, pá, e teimava em tocar alto e a bom som músicas hediondas, né? Já muito fora da prazo, estás a ver? Isto que ao fim do dia dava um motivo para bailaricos improvisados, entre farturas e churros que outra carrinha que lá estava também vendia, não é? Entalado entre uma caixa de banho portátil e um caixote de lixo metálico que já fora verde, mas que agora assumia cores ainda por descobrir. Acho que não estão ainda no Pantone. A Teresa tem razão, Hermesílio, dizia-lhe o Vasques. Temos que acabar com isto de uma vez por todas, homem. Ah, vais ver que não custa nada, caralho. Tens que ir lá fora, respondes ao que quiseres e passas ao lado das perguntas que não quiseres responder, homem. Coisa simples. Hermesílio foi. Ao abrir a porta, a noite acendeu-se derrompendo com holofotes. Epá, flashes das câmaras fotográficas, não é? E aquela multidão de jornalistas moveu-se. Parecia um furacão, não é? Parecia um furacão Ana ou um outro furacão qualquer, aqueles furacões, né? No meu caso é mais a Virgínia, um furacão assim, implacável, estás a ver? Mesmo assim, todos em direção ao Hermenegildo, que momentaneamente com tanta luz, ficou ali especado à porta, tipo. Não é? Ele não via um cu à frente, ele não via nada. As perguntas sucediam-se em catadupa, incompreensíveis, e Hermesílio tinha volta numa tempestade ofuscante, num turbilhão de gritos e palavras sem sentido, em música pimba, que não parava de berrar lá da caminhoneta das cassetes, né? Pá, levou as mãos aos olhos e desejou ter um outro par de mãos para tapar os ouvidos. E ouviu um tiro. Porra, calma, que esta merda, com isto é que já não se brinca, ok? Porque isto é tudo bonito, mas quer dizer, pá, enquanto há música e churros e estás a ver, um tiro, bem, Hermesílio nunca gostou de armas, mas a montanha já o tinha habituado aos tiros de caçadeira lá dos caçadores, não é? E a multidão parou, surpresa, não é? O homem das cassetes desligou logo a música, não é? E por um instante ficaram logo só os holofotes e as luzes das câmaras que se moviam tal e qual as estrelas no céu, não é? De repente assim, mesmo ali à mão. Todos se voltaram para o local de onde tinha saído o estampido, não é? E o terreiro, de arma na mão, sentado num banco de paragem de autocarros na beira da estrada, levou o dedo indicador aos lábios a comandar silêncio. Ah, pois, caçadeira em punho, aproximou-se de Hermenegildo e deu-lhe um forte abraço. Pescou-lhe o olho e encostou a caçadeira à parede. O olho esquerdo não parava de pescar. O Hermenegildo até soou assim um bocado estranho, não é? Teresa aproximou-se dele, seguida pelo Vasques, e ficaram ao seu lado enquanto os jornalistas, agora de forma mais organizada, faziam perguntas um a um, seguindo indicações de terreiro, que apontava a caçadeira de forma despreocupada e à vez, não é? Tipo aos jornalistas, tu, um a um, e que de repente ganhou mais respeito naqueles 5 minutos do que alguma vez tivera em toda a sua vida. Aliás, ganhou mais respeito em 5 minutos, teve mais respeito ali do que tivera até então em toda a sua vida. Acho que é mais correto dizer assim, não é? Então alguém que lhe pergunta: Hermenegildo, quando vai assumir a liderança da oposição? Pergunta-lhe um jornalista, vai? Responde-lhe Hermenegildo: a assumição de um posicionamento liderativo contraditório ao presente e elemento governatório não pertence aos meus cogitamentos mais longínquos. Respondeu Hermenegildo. Mas está a par de um movimento que espera que isso se torne realidade? Perguntou outro jornalista. E diz ele: os órgãos comunicativos da sociedade embrenhados nesse possibilitamento, mas o meu ser não entra nesses cogitamentos estapafúrdios. Até o que pensa do atual governo? Nada, respondeu Hermenegildo. O governo ainda não reagiu oficialmente às suas declarações dos últimos dias, nem à sua posição de liderança durante a manifestação que o catapultou para esta situação como provável líder da oposição. Qual é que é o seu comentário? E responde Hermenegildo: os meus comentamentos aos acessamentos do governo são sumamente desimportantes. Os não reagimentos do corpo governatório revestem-se de uma normalitude surpreendente. Respondeu-lhe Hermenegildo, que começava a ficar visivelmente nervoso, não é? E dava pequenos passos para trás, assim como que a querer bater em retirada, não é? Por entre questões e mais questões e questões pá, o seu pensamento mantinha-se no que o Vasques lhe tinha dito horas atrás, que Teresa gostava dele. Tudo o resto que se perdeu importância. E apenas Teresa tinha significado.
olhou para ela que estava assim, agora a uma distância discreta, não é? Assim ao lado do irmão. E ela, parecia que tinha marcado um golo, fez um coração com os dedos, não é? Levou a mão direita ao peito e apontou para ele, tipo, esta teta é tua. Opa, o mundo de Hermenegildo explodiu numa sucessão de um azul puro que rasgava a noite. Mais poderoso que os holofotes. Numa música celestial que abafava as perguntas que ele já nem ouvia. O paraíso celestial abateu sobre ele com tal violência que o apanhou de surpresa. Sim! Soltou num grito misto de alegria e de uma certeza que há muito desesperada, não é? Correu para Teresa e pela primeira vez beijou uma mulher nos lábios. Bem, mentira, foi um beijo simples, não é? Assim como são simples as coisas de um amor sincero, não é? De um desejo assim sublime e puro, não é? Teresa abraçou-o ali em frente de toda a gente, do Vasques, do Tenreiro, de mim, dos jornalistas, num abraço que tomou conta do mundo. Sem perceber, Hermenegildo aceitara também concorrer às eleições, não é? Aceitara liderar a oposição, não é? Porque aquele sim, dirigido a Teresa, fora também um sim que, sem perceber, surgiu como resposta à pergunta que lhe iria marcar o destino para sempre. Claro, o destino. Hermenegildo, sem rodeios ou furiados, vai concorrer às próximas eleições legislativas. E o Hermenegildo, sim. Sim, Teresa. Sim, já pensaste, já foste. Mais dela. Bem, hoje estou muito cansado, hoje estou dorido e infectado, até porque estou farto de desinfetar. Acabou-se o desinfetante. Olha, eu vou-me embora. Uma vez que vou fazer espaço com a minha Maria, que isto não pode ser assim, não é? Isto não está bem. E eu amanhã volto e depois conto o resto. Está bem? Vá, vocês, boa noite. Tchau. E assim acaba mais um episódio da história do Hermenegildo, um episódio do Hermenegildo, sempre cheio de peripécias. Não se esqueçam, se ainda não o fizeram, deixem o like, pelo menos isso, não é? Que já não é mau, ok? Porque vocês poderiam pôr já aí um subscrever, mas um likezito já não é mau, ok? Pronto, e amanhã há mais, tá? Até amanhã.